A Bíblia diz assim: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Gente, servir a Deus é somente obedecer, estudar a Bíblia Sagrada e obedecer o que nela está escrito. É isso que é obedecer. Deus não precisa de nós. Deus sem nós, ele é Deus. E nós sem Deus não somos nada. Eu vou apresentar para vocês dois grupos e vocês façam a sua própria análise aí. Quem é que está mais certo? Qual o grupo que serve a Deus e o que não serve? Agora o outro grupo. Aí você analisa onde Deus está. Será que Deus está no meio do segundo grupo? Será que Deus está agradando do segundo grupo? Observe, eu vou apresentar só um pouquinho porque tem coisas até imoral que não pode ser aqui, postado aqui. Esse é o segundo grupo. Agora você faz a sua própria análise e vamos estudar um pouquinho a Bíblia Sagrada, o que nela está escrito. Todas as coisas desta vida terá o seu fim. Para todo ser humano haverá o seu último dia de repouso. O último dia chamado, e é uma súplica, os homens não conhecerão a sua última oportunidade. Quando ele se apresentar, todos estarão absortos em seus cotidianos, inconscientes de que a decisão final é irrevogável. Está para ser tomada. Passarão este dia tão descuidadamente como os anteriores. Então haverá uma noite cerrada, sem nenhuma estrela para iluminar, e nem o amanhecer com seu resplendor. O sol terá se posto pela última vez para os habitantes da terra. Todo ser humano chegará a este dia. Então, aqui o profeta vai dizer aqui: então outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3. Servir a Deus é manter em obediência os mandamentos e doutrinas sagradas da Bíblia. Deus fala com o ser humano através de seus profetas. Deus instituiu leis para ser cumpridas, para o nosso bem. Ele jamais se colocará em frente
frente a frente conosco em pessoa para nos dar ordens. Moisés queria ver a face de Deus. Então Moisés, disse: Deus, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, eu te porei na fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Está escrito na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 18, verso 23. Capítulo 33, verso 18 a 23. Para isto Deus instituiu homens, profetas, sacerdotes, pregadores, para falar sobre ele e mostrar o caminho. Começamos com o profeta Malaquias. Aqui já a introdução do profeta Malaquias, quando ele introduziu a grande realidade a que Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias nos transportaram, de que a mensagem profética nunca falha. Pode não ser entendida hoje, pode ter mais de uma ou diversas aplicações, mas ela sempre se cumpriu, está se cumprindo e cumprirá ainda na volta do Senhor e da chegada do seu reino. Naquela época, a Bíblia era escrita nos rolos de livro, está aí a demonstração aí dos rolos como era. O profeta Malaquias escreve: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, como poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho de que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, verso 17, verso 18, você pode conferir na sua Bíblia aí. Vamos continuando mais para frente um pouquinho. O livro de Malaquias é o último na lista tradicional dos 12 profetas menores. O selo dos profetas, como lhe chama a tradição judaica, como o seu nome significa no hebraico, o meu mensageiro, é possível que o nome deste profeta tenha advindo desta palavra, Malaqui, que quer dizer meu enviado. Malaquias, apesar de ser chamado os profetas menores, mas ele adverte sobre quem serve e obedece a Deus. E o que não obedece. Servir é o mesmo que obedecer. Aí está a Bíblia Sagrada. E para a nossa leitura do texto, vamos dividir o livro em textos e destaque serão lidos pela classe. O capítulo 1, de 2 a 5, a eleição de Israel como povo de Deus. O capítulo 1, o verso 6 e o verso 2 e 9, as falhas da casa de Levi, os sacerdotes levando o povo a pecar. E aí está. Para a nossa leitura do texto, vamos dividir o texto. Então, essa parte. No Antigo Testamento, o povo dava mais ouvido aos profetas. Porque até os reis, quando precisava, Davi e muitos outros, até o rei Acabe e muitos outros reis, mandavam atrás dos profetas para saber o que Deus estava ordenando para eles.
E hoje não é diferente, estamos aí para ensinar, para mostrar, para ler a Bíblia, mas muitas pessoas nem sequer têm uma Bíblia em casa, nem sequer lembra de que existe um Deus que está te dando o fôlego de vida. O capítulo 3, de 6 até o 15, no verso 6 até o 15, anuncia o fim dos problemas quando o povo se volta para Deus. Do verso 16 a 18, a diferença entre o santo e o profano. O capítulo 4, verso 1 a 6, exorta a obedecer a observância da lei de Moisés e refere a futura vinda do profeta Elias, João Batista. Toda a Bíblia foi escrita por profetas instituídos por Deus em datas e idiomas diferentes. Em datas diferentes e em países diferentes, durante cerca de 1.600 anos, para ser revelada totalmente como a palavra de Deus. Textos em destaque, vale a pena meditar a hipocrisia do homem, capítulo 1, verso 7. Oferecereis sobre o meu altar pão profano, e dizeis em que te havemos profanado. Responsabilidade do guia espiritual, capítulo 2, verso 7. Pois os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e a sua boca deve aos homens procurar a instituição, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. O anúncio do Messias, capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui o profeta menciona no capítulo 3, o verso 18, sobre a diferença entre o que obedece a Deus e o que não obedece. Servir, como ele diz, é o mesmo que obedecer. Nos textos em destaque, vale a pena meditar a felicidade de Deus, capítulo 3, verso 10. A fidelidade de Deus. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. A diferença que o Senhor quer ver, capítulo 3, verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O anúncio da salvação, capítulo 4, verso 5, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus vem se revelando ao povo a obediência à sua palavra desde o início da criação. E criou Deus o homem à sua imagem de Deus. O criou, homem e mulher, e os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore, e a todo animal da terra, e a toda árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Todas as coisas, Deus disse que era bom. Mas quando fez o homem, ele disse que era muito bom, acrescentou muito. E foi tarde de manhã do sexto dia. Gênesis capítulo 1, e o verso 27 a 31. A voz
a profética se encerrou há 2.400 anos com Malaquias. O que ela tem a dizer hoje ainda? O que ela tem a dizer hoje ainda? O que ela ainda me exorta a obedecer e crer na palavra de Deus? O que ela me estimula ao estudar a Bíblia? Que a sua revelação não se esgota, pois há coisas ainda encobertas ao nosso conhecimento, que ela me chama a atenção para uma vida na presença e dependência de Deus, que ela ainda me aponta para visões futuras, que ela me ensina a diferença entre o certo e o errado, o santo e o profano. Esta foi a primeira ordem que Deus deu ao homem, e ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, verso 16 e 17. Mas este desobedeceu desde o princípio. Nós vamos parar por aqui, porque senão o vídeo fica muito grande. Depois nós continuamos no próximo vídeo. Queridos, nós não queremos exortar ninguém e nem privar ninguém. Estamos ensinando a palavra de Deus, porque somos estudantes da Bíblia Sagrada e sabemos que Deus porá um fim sobre todas as coisas, sobre toda criatura. E não há como evitar. Este dia está chegando e Deus alertou que haverá uma tribulação tão grande qual nunca houve desde que houve nação. Já estamos começando essa tribulação. Hoje, os homens, as pessoas, o mundo parece que morreu. O mundo parece que morreu. E quando encontra alguém vivo, tem que andar com a boca tampada e o nariz tampado. Por quê? Desobediência ao nosso Deus. O povo está empurrando Deus, dizendo: Deus, nós não queremos você na nossa vida, deixa nós agir sozinhos. E não se lembra que o fôlego de vida que você respira veio de Deus. O nosso fôlego, o nosso sopro de vida vem do Senhor. A nossa existência vem de Deus. Uma pessoa adoece e vai para o médico. Olha, o médico não cura ninguém, remédio não cura ninguém, se do céu não vier a ordem da cura. A ordem de cura tem que vir de Deus. Você enxergar um lindo céu, um lindo sol de manhã cedo, é uma bênção de Deus. Nós lemos no começo, tudo vai ter fim. E vai chegar um dia e que o sol não vai brilhar mais para você e nem para mim. Não vai haver estrela, não vai haver lua, não vai haver sol, porque tudo se foi. Quando este corpo descer, vamos ficar esperando a ressurreição para o encontro do Senhor, para que nós possamos obter a salvação. Porque se nós não fizer parte na primeira ressurreição, na segunda ressurreição será muito difícil. Na primeira ressurreição, Cristo virá buscar a igreja preparada. Na segunda ressurreição, ele virá com a igreja para julgar o mundo e estabelecer o juízo final. Esta é a palavra que eu tenho nesta noite. Você pode clicar e, se você que gostou, você pode se inscrever conosco, você pode comentar, que nós estaremos respondendo o seu comentário. Que Deus abençoe, que chegue ao nosso entendimento, meu e seu, que o Espírito Santo de Deus possa falar no meu coração e no seu também. Até
o próximo vídeo.